Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais um LigaCast. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Eu me chamo Rafael Fiuza, sou head de produto aqui da Liga e também toco a nossa expansão para a América Latina. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha queridíssima parceira. Eu sou a Thaís, sou líder aqui do time de marketing e a gente está com um convidado muito especial no dia de hoje. Se apresenta aqui pra gente. Eu sou o Eider Berlink, sou head de inovação na Origo Energia. Eider, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui hoje. É um prazer te receber aqui na nossa casa. Eider, a gente sempre gosta de abrir esse bate-papo trazendo uma pergunta aberta e pedindo para você, primeiro, se apresentar para o público, né, dizer o que é que você faz, claro. Um pouco da tua trajetória, que seria legal também, e contar um pouquinho sobre o que faz a Origo também, porque eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam o que vocês fazem, dado a solução mega inovadora que vocês estão trazendo para o mercado. Claro. Seja bem-vindo. Valeu. Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Na verdade, minha trajetória você vai ver que, inclusive, ela é, acho que eu diria que até típica de quem trabalha com inovação, porque ela é o tanto quanto caótica, mas depois... Nada linear. Depois você conecta as coisas, parece fazer sentido, mas ao longo dos meus 10 últimos anos profissionais, primeiro, eu tenho um background bem técnico, eu tenho formação em engenharia e também um mestrado em machine learning, então começa uma parada meio nada a ver, nerd cabeçudo, estudar ciência de dados, aplicação disso no mercado de energia há uns 10 anos atrás. Que é inclusive curioso combinar isso com o momento de hoje do mercado, porque há 10 anos atrás discutíamos várias das coisas que hoje em dia está começando a se tornar realidade, principalmente se é um mercado extremamente regulado, um tanto quanto difícil assim, de fazer algumas coisas acontecerem diferente de outros mercados. Mas depois disso eu passei um tempo empreendendo no mercado de, primeiramente, energias renováveis. Na verdade, num primeiro momento a ideia era trazer o modelo que a SolarCity tem lá nos Estados Unidos de energia solar como serviço, não como venda de sistema para colocar em casa e residência. Foi a minha primeira experiência, inclusive, empreendedora. Deu um monte de coisas erradas para variar, mas gerou bastante aprendizado. Como todo empreendedor, Como todo né? empreendedor, exatamente. Eu costumo falar que foram uns 3 anos entre 2 startups que valeram mais do que uns 4 MBAs, assim. E depois disso eu tive um programa de benefícios voltados para eficiência energética. Então a gente usava a comparação social entre pessoas para poder indicar quando você estava consumindo mais ou menos do que estabelecimentos ou casas com um comportamento parecido com o seu. E sempre que você diminuía o consumo, a gente transformava isso em uma moeda que depois você podia trocar por curso, por desconto no cinema, por uma série de parceiros que a gente começou a acumular dentro da plataforma. Esse é um case que eu acho super legal porque foi bem bootstrap. Chegou a ter 3 mil usuários na base sem gastar nada, MVPzaço usando, velho, sem usar nada de ferramenta, só hackeando mesmo assim, o processo. E aí depois disso, por incrível que pareça, eu trabalhei na Origo, que naquele momento se chamava EBS. E aí eu começo a conectar um pouco minha jornada com a própria jornada, inclusive da empresa. Naquele momento a empresa, ela tinha um outro core business, ela trabalhava com projetos de energia solar. Na verdade, a empresa ela nasceu em 2010, então ela é bem antiga. E sempre trabalhou com projetos sob medida, projetos especiais, e também naquele momento está começando a vender kit. Então o mercado de solar, você tanto faz o projeto, como você também vende os kits para outras pessoas fazer. Sempre olhando para novas formas de distribuir energia, sempre olhando para novas formas de... Exatamente, exatamente. Legal. E aí, naquele momento, a empresa estava discutindo uma nova linha de negócio que era, ao invés de instalar sistemas nas casas, estabelecimentos comerciais, por que não fazer uma grande usina, segmentar essa usina em lotes e começar a pegar a energia gerada por esse lote e transferir para quem queria ter acesso a essa energia, que é o modelo de fazenda solar, basicamente. Então, ao invés de eu ter um sistema por residência, eu construo, e aí é melhor por vários motivos. É melhor por conta da facilidade de você fazer manutenção, de você controlar a operação. É o que a gente chama, inclusive, de energia solar remota, né? Porque eu não preciso ter espaço, não preciso ter telhado, não preciso mexer nada em casa, infraestrutura, não tem upside financeiro nem isso. E era um modelo que a gente discutia lá, isso há 6 anos atrás. Mas naquele momento meu trabalho foi bem breve, assim, foi um trabalho inclusive bem de produto. Velho, temos a ideia, não sabemos se faz sentido, como fazer, e aí meu trabalho foi, botar o MVP para funcionar. Tirar a ideia do papel. Tirar a ideia do papel, validar, ir para campo e por aí vai, e beleza. Essa foi a minha primeira experiência com a empresa. E aí depois disso eu saí, e aí por que caótico? Aí eu trabalhei com educação na Educar, depois disso eu trabalhei com mobilidade na Web Motors,
E aí eu era responsável por toda a parte, todo o classificado e em todos os canais ali, tipo, tanto sempre com um olhar mais de produto. Exatamente. Tá, legal. Na verdade, inclusive, a maior parte da minha experiência esteve voltado para a gestão de produtos digitais. E aí, por último, eu estava no PicPay, que foi, com certeza, um dos maiores desafios que eu tive nessa trajetória aí, porque eu cheguei para montar a área de produto lá, a empresa tinha umas 300 pessoas, estava começando a planejar um crescimento agressivo, mas, velho, 6 meses de empresa, veio pandemia, o crescimento que estava previsto para uns 4 anos veio em 8 meses. Isso tanto em crescimento de time, como em crescimento também de usuários, base, por aí vai. Fiquei lá nos últimos 3 anos. E aí, nos últimos 6 meses, eu voltei agora para a Origo. Tá. E para minha surpresa, o que foi validação há 6 anos atrás virou um business gigantesco. Tipo, eu encontrei a empresa como não só pioneira no segmento pelo trabalho que começou a ser feito há 10 anos atrás e que continuou com o novo modelo de negócios, como também como líder do segmento. Quando a gente olha, inclusive, para o segmento de Energy Tech, está ali como a empresa que mais recebeu investimento nos últimos anos, que tem um parque de usinas através desse modelo, né, que é o modelo de fazenda solar, que é o maior parque das empresas que atuam nesse segmento. Isso a Origo construiu nos últimos 6 anos apenas? Nos últimos 6 anos. Diria que nos últimos 5. A primeira usina conectada, porque aí coloca 6, mas teve uma parte que foi estudo e tal, o tempo de estruturação. A primeira há 5 anos, nos últimos 5 anos, 40 fazendas conectadas, servindo a aproximadamente 50 mil pessoas. O boom principal, inclusive, para residências veio com a pandemia. Na verdade, inclusive, quando você olha sobre o perfil de consumo das pessoas, a própria pandemia foi um evento que mudou radicalmente. Muitas pessoas que ficavam em escritório foram para casa. O perfil de consumo mudou completamente. E também surgiu uma oportunidade grande de negócios de começar também a oferecer para a pessoa física. A empresa, eu diria que tranquilamente é uma das empresas que mais tem tido sucesso na missão, que é democratizar o acesso à energia solar. Eu acho que a dificuldade, às vezes, até de vender nosso produto é a pessoa acreditar. Porque tipo, não tem instalação nenhuma, você não faz obra em casa, você não paga nada a mais, a energia é limpa e ela ainda vem com desconto no quilowatt-hora, ou seja, ainda diminui. E ainda tem outro ponto também, né, que imagino eu que vocês tenham que lidar, que é a educação desse novo mercado, desse novo consumidor que não está habituado, né, com uma nova maneira de consumir energia. A gente costuma dizer que o consumidor que consome energia hoje, ele entende, primeiro, ele só lembra da energia em 2 momentos, né? Ou quando cai, quando paga. Ou quando a conta vem. Mesmo quando paga, porque tem muita gente do débito automático, né? O quando paga é quando a conta vem acima do normal. Então, tô acostumado a pagar 100, veio sempre 100, tá de boas, velho. Agora, claro, eu falo isso também de um lugar de privilégio em que o percentual da conta representa pouco do total que você tem que pagar por mês. Perfeito. Provavelmente tem várias outras pessoas que, velho, elas vivem uma realidade completamente diferente com relação à gestão de consumo, que inclusive merece provavelmente produtos específicos para esse perfil de consumo e por aí vai. E a gente está indo para um caminho de mercado, que aí a gente, neste momento, é talvez um dos temas mais falados no setor. A gente está indo para um momento de abertura do mercado, que é o momento em que a gente começa, primeiro, a dividir o que é energia fornecida do que é o serviço de manter a rede de distribuição de pé, que até então sempre foi acumulado pela própria distribuidora, como papel, né? Que historicamente tem um relacionamento com o consumidor que é um tanto quanto difícil. Então, a partir do momento que isso acontece, você tem a distribuidora como quem de fato vai fornecer infraestrutura para a energia chegar na sua casa. E você tem uma série de outras empresas, startups, que uma vez que o mercado é aberto, é competitivo, começam a criar serviços para poder entregar energia e entregar um serviço melhor para o consumidor final com relação a essa entrega de valor, entendeu? E é um momento que começa com GD, mas o ponto de clímax mesmo vem com a abertura do mercado livre para toda a base. Hoje, pouquíssimas estabelecimentos comerciais, na verdade, têm acesso ao mercado livre. Até de pequeno porte, né? Mas a pessoa física ainda não tem, né? A pessoa física, ela passa a ter um poder de escolha com relação à energia ser consumida com GD, que é a geração distribuída, que é onde a gente opera. E tem uma questão aí importante também, né? A gente pincelou um pouco aqui agora, acho que seria legal aprofundar um pouco nos impactos sociais
e ambientais, impactos positivos, né, nesse caso, que esse modelo de geração distribuída e de consumir energia acabam causando na população e no meio ambiente como um todo. Existem, eu normalmente segmento isso primeiro existe o impacto direto, assim, né? Pra gente até é um pouco mais fácil falar de impacto positivo, porque o core business está relacionado a gerar energia limpa. Então, o impacto direto é sempre que você deixa de consumir da nossa matriz de energia e passa a consumir da nossa fonte. A nossa matriz ela é 100% limpa. A matriz do Brasil, por incrível que pareça, é uma das mais limpas que existem, porque grande parte da nossa energia vem de fontes renováveis, como a própria hidrelétrica, mas ao mesmo tempo, inclusive sempre quando tem baixa em reservatório, a gente tem que ligar bastante termoelétrica, que tem combustível poluente, e por conta disso a matriz fica um pouco mais suja. Quando você vai para o nosso, 100% da energia que você consome é limpa. Cada vez que você consome, você deixa de emitir o CO2 que eventualmente você emitiria se você consumisse energia da distribuidora. Então esse é um primeiro impacto, eu diria que é o mais direto de todos, é o que está no core business. Ao mesmo tempo, a cadeia de valor inteira para a gente significa, imagina que, por exemplo, neste momento, tem várias pessoas em várias regiões do país prospectando terras improdutivas para construir usinas de larga escala. Essas usinas normalmente estão em lugares onde a gente consegue ter impacto social, porque a gente envolve a comunidade para poder desenvolver. Em vários momentos a própria comunidade ajuda na própria manutenção da usina, então a gente também gera emprego e gera emprego através de uma economia que passa a ser uma economia verde. E tem todo um trabalho gigantesco, velho, de regulação ambiental, de tratar de fato a comunidade que vai agora abraçar aquela usina como parte, enfim, da sua própria vida ali nas parte daquela comunidade também vai fazer parte. Então, que esses eu diria que são impactos indiretos, seja na geração de renda, seja na geração de trabalho, seja, enfim, na geração de oportunidades na própria região, que são impactos que, velho, são extremamente importantes para a gente, fora alguns outros projetos que a gente tem. Por exemplo, hoje, várias das usinas, parte da energia que é gerada, a gente tem uma ONG vinculada a essa usina e essa energia essa ONG recebe essa energia e ela deixa de pagar a conta de luz. A gente tem projetos relacionados à inserção de mulheres na construção de usinas. A gente sabe que todo o setor de infraestrutura é um setor extremamente masculino, então, velho, vamos de fato também ter uma presença nesse sentido. Então, tem alguns outros projetos que eles acabam sendo projetos satélite, mas tanto o core business como também o que viabiliza o core business, que é essa presença nas comunidades onde tem usina, eles têm um impacto socioambiental, econômico gigantesco. Muito legal. Muito bacana. Queria até saber um pouquinho mais da área de inovação. Onde que a área de inovação ajuda e atua para que todo o core business funcione, para que tenha esse impacto positivo? Como que vocês trabalham no dia a dia para realmente estar ali junto com o time que está fazendo isso acontecer? Bem legal. Aí tem até um ponto para contextualizar. Primeiro que a área de inovação como área na Origo é um tanto quanto recente. Na verdade, eu diria que ela, inclusive, acabou culminando com a minha chegada. Assim. Legal. Vou até aproveitar que você comentar. Acho que conta então também como que foi criar essa área. Acho que o pessoal aqui acha que é legal complementar. Na verdade, existe um contexto que é a Origo como empresa e também como produto, e falando da Fazenda Solar como um dos produtos ali, agora o produto, mas em um determinado momento um dos produtos do portfólio, é uma empresa que ela sempre teve como valor, velho, inovar no segmento. Então, inclusive foi talvez um dos principais pitches que eu tive que ter nas primeiras 4 semanas de empresa. Assim, gente, eu sei que vocês estão criando uma área agora, mas o que vocês fazem já é inovação há pelo menos 6 anos. Sim. E às vezes é algo mais simbólico do que outra coisa, não significa que não fazia, né? Exatamente. E só um parênteses, até um pouco do que você comentou como mentalidade da empresa, né? Assim, tem os impactos diretos, socioambientais, agora que você acabou de comentar, mas o fato de, por exemplo, inserir mais mulheres nas construções de usinas, isso é muito mais da mentalidade da empresa do que um impacto direto que o negócio ocasiona, tem como consequência. É muito mais uma mentalidade também de fazer com que a sociedade avance e evolua como um todo, né? Então, isso per si já é a melhor das inovações, que é a inovação que está na mentalidade, né? Não, com certeza. E, velho, que transcende o core business, assim. Total. E, velho, isso está eu diria que em tudo que a gente faz, assim. Agora, tipo, muito do meu pitch neste cenário foi, tipo, diferente de você criar uma área de inovação em uma empresa tradicional que está no mercado há 50, 60, 80 anos e a dificuldade dela é entender o que é uma startup, o que deixa de ser. Nesse caso, o trabalho da área de inovação em uma empresa que já inova está sendo muito mais de
trazer método, organizar a casa, ter uma gestão de inovação num sentido de... Inovação não é algo que do nada acontece, tipo, tem método, tem plano, pode ser mensurada, e trazer um olhar estratégico para os próximos passos que a empresa vai dar, principalmente porque a criação da área vem também com a necessidade muito grande de ampliar o portfólio de produtos da empresa. Um dos grandes pitches foi: precisamos ter outros produtos no portfólio, seja para conseguir crescer a nossa base de usuários de uma maneira independente da própria construção de fazendas. E aí tem um disclaimer que diferente de outras empresas, a Origo ela opera ponta a ponta, né? Então, da prospecção da terra, regularização, captação de tudo recursos, dentro de casa? Tudo dentro de casa. Muito legal. Tudo Toda a dentro de jornada casa. está dentro de casa? Toda a jornada. Deve Até ter na última ponta, quem está fazendo relacionamento com o cliente. Várias oportunidades e desafios, né? Já que vocês atuam em toda a cadeia. É toda a cadeia, toda a cadeia. E aí, se você olhar a cadeia de valor, hoje tem empresas que só estão aqui, tem empresas que só estão aqui. Exato. A gente atua ponta a ponta. Então, tem um primeiro olhar que é como a gente torna esse ponta a ponta mais eficiente. E aí imagina que é uma startup que acabou de chegar ali no market fit, está começando a querer crescer e aí está começando a ter as tais dores de crescimento, quais são as oportunidades que você consegue resolver ali para poder fazer com que a gente cresça sem crescer a quantidade de pessoas, sem crescer custos de uma maneira proporcional. E tem que ter todo esse outro lado para como a gente consegue crescer base de clientes e crescer a rentabilização da nossa própria base. Por crescer base de clientes sem depender da construção de fazendas, porque custa, e custa bastante construir uma fazenda. E aí tem várias outras coisas que a gente está trabalhando nesse sentido para a fazenda ser uma das soluções que a gente vai oferecer. E por outro lado também, outros produtos que, uma vez que a gente tem uma base grande, a gente consegue também rentabilizar de uma maneira melhor, trazendo, óbvio, mais valor também para o cliente na medida que a gente oferta esses produtos. Nesse movimento, né, da Origo de começar então a criar a sua área de inovação, para começar a ter um outro tipo de governança, a gerenciar as diferentes iniciativas, entra a aproximação da Origo e a conexão da Origo com o ecossistema de startups. Né? E talvez eu até imagine a resposta, mas eu vou deixar para você responder. Você comentou sobre a criação desse portfólio de novos produtos, ou seja, é como se fosse criar o ecossistema da Origo, né, para atender aquele mesmo consumidor, talvez, sob diferentes prismas. Perspectivas. Queria que você comentasse um pouco mais sobre essa aproximação da Origo com o ecossistema de startups. Tá. O que as startups podem esperar da Origo? A inovação aberta e a aproximação com startups, ela entra sob algumas óticas. Ponto 1, tem várias dessas coisas que uma forma de você mitigar risco, antes inclusive de decidir desenvolver em casa, é você validar com empresas que já fazem isso há bastante tempo e têm uma experiência muito melhor do que você fazendo isso. E isso eventualmente pode evoluir para um investimento, para um M&A e por aí vai. Então essa é uma forma. Uma outra forma são para produtos que a gente entende como oportunidades, mas a gente tem certeza que a gente não vai trazer isso para o core business, então a gente traz uma startup para poder fazer isso junto com a gente. Por exemplo, a gente está prestes a liberar para a base, lembra que eu falei que a gente tem um programa de benefícios? Perfeito, sim. Até então você consegue trocar os pontos que são acumulados por desconto na própria fatura da Origo, ou você pode transferir para a Livelo. A gente está começando a disponibilizar agora a troca desses pontos direto por dinheiro em conta. Eu tinha algumas formas de fazer isso, inclusive contratar, um core banking, colocar dentro da empresa e foi, não, a gente está com uma startup, ela está junto com a gente, já fez, na verdade, uma POC, está funcionando e a gente está começando a liberar a operação agora para 100% da base. Então, a conexão com startups, ela vem para, primeiro, acelerar uma série de entregas de valor que a gente entende como importantes e que, o melhor dos mundos ter startups que consigam trabalhar essas soluções junto com a gente, porque a gente ganha e startup também ganha, porque passa a ter acesso a uma série de oportunidades dentro desse ecossistema. E entra também como um caminho de validação rápida, assim, porque tem várias startups que têm produtos incríveis que conseguem ofertar dentro da nossa base esse produto. A partir disso, a gente tanto entrega mais valor, como também ela aprende mais ao longo desse processo, assim. Então, tem sido dessa forma. Legal. Então vocês estão olhando talvez não só para a Energy Tech também, mas startups que possam apenas plugar e trazer diferentes benefícios aí no começo que você acabou de comentar. E que vai compor a tua carteira atual de produto ou um produto atual. Para dizer a verdade, cara, eu diria que inclusive a menor parte das startups que a gente está falando estão no mercado de Energy Tech. São Energy Techs.
A menor parte são Energy Techs. Tem alguma outra que elas entregam um valor complementar nessa jornada de gestão de consumo, que aí ela pode auxiliar com uma solução que eventualmente demoraria muito tempo para a gente construir e tal, etc. Mas a maior parte ela está vindo como valor complementar uma jornada base que a gente está construindo e iterando dentro de casa. Legal. Olhando para o começo da sua carreira, que você comentou que você já olhava um pouco para essa área de energia, por mais que agora as soluções, as startups que vocês trabalham não são com foco nisso, você vê uma mudança de soluções que a gente via no passado para hoje, até o que os consumidores não priorizam, né, mas dão mais valor? Você vê essa mudança? Sim, várias. Acho que do ponto de vista do consumidor, aí eu acho que tem uma mudança muito grande em comportamento do consumidor. Né? E aí, por diferentes motivos, mas sei lá, vou eleger um. Na verdade, a partir do momento que a gente começou a colocar produtos digitais muito bons no mercado, o padrão de qualidade aumentou. Então, você vai querer que as coisas aconteçam tão rápidas quanto acontecem no Uber, quanto acontecem no Netflix, como acontecem em bons produtos que você utiliza e gosta e tem satisfação ao utilizar. E aí eu acho que do ponto de vista do mercado, o que cada vez mais tem mudado é, ponto 1, a gente tem um mercado que ele tem uma configuração um pouco difícil, né? Porque ele, além de ser complexo, ele é um mercado que, para o consumidor regular, ele é um mercado que é um monopólio. Então, tipo, a distribuidora sempre foi a empresa para entregar e você não tem opção. Tipo, é um cenário pior até do que o cenário dos bancos. Os bancos têm uns 5 grandes, mas tem 5. No caso da distribuidora, era a distribuidora. Você consome dela, senão você fica sem. E falando como consumidor, assim, né, a gente não tem nem... a gente não tem muita liberdade, assim, se der alguma coisa errada, se eu não estiver afim, gostando muito do serviço, Total. Eu não consigo nem trocar hoje em Total. dia, né? Total. Tanto é que um dos grandes desafios, você até falou isso, mas eu acho que toca muito nesse ponto. Quando eu ajudo a mudança de comportamento do consumidor com um mercado que ele é tão travado com o nosso, por incrível que pareça, o primeiro desafio é, você sabia que se você não quiser consumir da distribuidora, você pode? Porque a pessoa não sabe isso. Se ela não sabe isso, ela não vai procurar uma outra empresa para poder fazer, ela não vai nem achar que tem mais de uma empresa para ela decidir, por exemplo, por aí vai. Então, primeiro, você sabia que dá? Se eu perguntar para vocês hoje, tipo, se vocês consomem provavelmente muito, médio ou pouco, vocês vão falar, eu consumo. Tipo. Eu não saberia te responder essa pergunta. Eu vou responder o famoso depende do referencial, depende de quem. Mas não tem o referencial. Mas não tenho, eu não sei te dizer. A minha base de se eu consumo pouco ou muito vai de mês a mês. Eu vou saber se eu consumi mais ou menos do que o mês anterior. E é um mais ou menos com relação ao todo. Aí se eu perguntar, mas qual equipamento da sua casa mais consome? Aí já começa a entrar num com certeza. Acho que é a geladeira, tal, e por aí acho vai. que é o micro-ondas. Então, a abertura do segmento, e essa abertura vem sendo falada há pelo menos 10 anos, mas de fato a gente começou a ver ações concretas a partir de 2012, porque foi a primeira versão da regulação para geração distribuída, que foi o que permitiu você colocar um sistema de geração em casa e trocar crédito com a rede de distribuição. Mas hoje a gente está começando a ver movimentos fortes de começar a segmentar um pouco mais a própria categoria. Assim, a categoria de Energy Tech ainda está muito longe de uma categoria como uma categoria de fintech, por exemplo. Você começa a ver outras empresas surgindo para atuar em diferentes frentes relacionadas a consumo, geração, medição, mobilidade, tudo isso relacionado à forma como a gente consome e usa energia. Mas o mercado está começando a... E outra coisa, o fato do mercado, na verdade, da regulação, está permitindo isso, dar segurança jurídica para o mercado crescer e investidores começarem a trazer investimento para essas startups. Tanto é que eu estava olhando esse dado um dia desse. Enquanto o investimento de VCs caiu, tipo, de 2021 para cá, você vê nesse segmento um movimento contrário, com valores ainda bem menores, perto inclusive de tickets de fintech, mas um movimento contrário. Então, você vê que você começa a ver uma consolidação, um início... Isso aqui no Brasil, ou você está falando mais de mundo? Brasil. Interessante. E aí, muito primeiro, vai ter uma agência de ESG que também dá uma força gigantesca para o mercado, porque toda solução voltada para a Energy Tech, ela olha no mínimo para você consumir de uma maneira melhor, consumir de uma maneira mais eficiente, consumir de um jeito mais barato. Tipo, a Origo hoje, ela tem um portfólio relativamente grande ali de investidores. Todos eles ou tipo, são diretamente fundos de impacto, ou eles são fundos que eles não investem somente em empresas que geram
diretamente impacto positivo, mas ela tem isso como um grande valor e, enfim, acabou aportando recurso. Então você começa a ter também, por conta da segurança regulatória, várias empresas colocando dinheiro nessas empresas e aí a tendência é que o segmento se consolide cada vez mais. Legal. Já subiram a plaquinha ali atrás de Estamos chegando 5 já no minutos. fim. E aí? Nossa. A gente encerra? Pô, o papo tá bom, né? O papo tá bom, né? Mas infelizmente a gente tem que encerrar. Acho que pra finalizar, a gente queria pedir pra você dar uma dica, contar um pouquinho, já contou dos desafios, né, que você passou, mas se você tivesse que dar uma dica pra quem tá começando tanto nessa área de Earned Techs ou até na área de inovação, que dica você daria pra essa pessoa? Acho que a primeira dica é leiam, pelo amor de Deus. Tipo, muito. Tipo, eu tava conversando, né? Tipo, ó, quem não se informa ou quem não lê, estuda muito e diferente. Tipo, você tem que ter pensamento ecossistêmico, assim, para poder olhar para inovação, né? E hoje em dia, cada vez mais, isso vai ser mais importante. E não tem como fazer isso, no mínimo, estudando todas as disciplinas que consomem. Nunca um problema ele é só ambiental, ou econômico, ou social. Ele provavelmente tem todas as coisas misturadas. E a inovação amarrando todas. Ela vem exatamente de, algo que inova, que amarra tudo e que você eventualmente não tinha visibilidade e acontece e acaba dando externalidade para cada uma dessas caixinhas. Acho que essa é a primeira coisa. Acho que a segunda coisa, e aí porque eu diria que acabei tendo sucesso bastante fazendo isso, é, velho, colocando de fato as coisas para funcionarem, assim, tipo, me incomoda muito a inovação do PPT, não, velho, tem que fazer, bota as coisas para fazer, assim, sabe? E tem um olhar para inovação que esteja diretamente relacionado aos objetivos de negócio da empresa, e aí startups estão vendo o que vai vir por aí com relação a, enfim, como startups vão ser avaliadas daqui para frente. Então, velho, bota negócio para negócio, como funcionar. Produto é importante, mas produto precisa gerar resultado para o negócio, precisa gerar resultado também para o usuário. Então essa é uma outra dica que eu queria. E, velho, cai para dentro. Tipo, vai, faz as coisas, chega uma hora que dá certo. Não é fácil, ninguém falou que ia ser fácil. Erra, aprende de novo. Mas ao mesmo tempo é importante. Então, para a gente dar próximos saltos com a sociedade, a gente depende de quem trabalha com inovação. Então, contamos com vocês. Legal. E só mais um ponto aqui dessa última fala do Eider, que é algo que a gente sente que ainda falta muito nas grandes empresas, que é, de fato, colocar a inovação como parte da estratégia da empresa, né? Ela não deve ser um acessório, ela deve estar linkada à estratégia da empresa. Isso significa que as iniciativas estratégicas da empresa elas têm que descer para a inovação, ou para a área de inovação, seja como for, a mentalidade de inovação, chame como quiser, para que ela possa ter direcionamentos claros e resultados claros também no final dessa jornada. Tá? Muito obrigado por mais um papo aqui. Eider, valeu, meu querido. Obrigadão. Pessoal, curtam, compartilhem, siga a gente nas redes sociais, ativa ali o sininho para receber nossas notificações e a gente se vê no próximo papo. Valeu, deu liga.